Olá, eu sou a Carolina e a gente está aqui no Política em Dados para falar hoje um pouquinho sobre o mito da nova política. Recentemente, o governo Bolsonaro completou 100 dias de governo. De lá pra cá, a gente já ouviu ele falar algumas vezes sobre que ele faria uma nova política, que é uma expressão bastante usada pelo Bolsonaro, tanto nos discursos quanto no seu canal favorito de comunicação, que é o Twitter. Mas o que seria então essa nova política? Bolsonaro diz que a nova política seria uma substituição ao antigo toma lá da cá, nas palavras dele, que eram realizados pelos antigos governos. O problema é que, olhando assim muito rápido, a ideia de nova política parece ótima, mas se a gente for olhar com cuidado o que de fato ela significa, ela é um discurso bastante perigoso. Por quê? Primeiro porque acaba criminalizando a própria política, a própria ideia de agir político. A política, ela exige negociações, exige articulações, ainda mais no nosso modelo de presidencialismo de coalizão, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. É um tipo de modelo de governo que exige que sejam formadas maiorias. Então, para que isso aconteça, é necessário bastante articulação, bastante conversa. Existem dados que mostram que existe hoje no Brasil e no mundo uma crise de confiança na política, em especial nos políticos e nas instituições mais tradicionais da política. Então, existiria uma crise de representação. Isso de fato é verdade, as pesquisas mostram, tanto no Brasil quanto no exterior, de que a gente vive sim um momento em que a política está desacreditada. O Bolsonaro, sabendo disso, canalizou e usa esse discurso para dizer que ele representa essa nova política. Então vamos entender por que o Bolsonaro usa tanto esse discurso de nova política. O que isso significa e por que ele se aproveitou dessa ideia. Uma pesquisa realizada pelo Instituto da Democracia, que é uma agência que reúne uma série de pesquisadores e universidades no Brasil, ela foi realizada ano passado e foi feita uma entrevista com mais de 2.000 cidadãos brasileiros, em que eles responderam uma série de perguntas em relação ao seu sentimento pela democracia. Chamou a atenção nesses dados um percentual que diz respeito à confiança dos cidadãos nos partidos políticos. Quase 80% dos brasileiros não confiam nos partidos políticos. Então, de fato, a gente vive sim uma crise de representação e uma crise de confiança nas instituições políticas mais tradicionais. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro ele utiliza desse sentimento para se colocar numa posição de que ele representa esse novo, o que a gente sabe também que não é verdade, porque ele já está há vários e vários anos aí no poder. O Bolsonaro ele conseguiu convencer uma parcela da população de que o nosso modelo de presidencialismo, que é baseado em coalizões, seria o mesmo que um modelo de corrupção. Fazer coalizões não significa necessariamente fazer um governo de corrupção. O nosso modelo de presidencialismo, ele impõe que os partidos se juntem, façam coalizões para que a agenda seja implementada. O nosso modelo de presidencialismo, ele é multipartidário. E o que acontece? Para implementar uma agenda, é necessário que vários partidos se juntem, conversem e formem uma maioria para aprovar essa agenda. Então, para atrair parceiros na coalizão, é necessário que o ministério seja formado através de uma base de partidos que vão ajudar o presidente a aprovar os seus projetos. Então, para os projetos serem aprovados, é preciso que haja uma reunião de partidos parceiros para a implementação dessa agenda. Geralmente isso acontece através da montagem dos ministérios. Bolsonaro resolveu fazer um tipo de ministério que, segundo ele, seria feito por escolhas técnicas. Mas a gente sabe que não é bem verdade o que aconteceu. Ao montar o seu grupo de ministros, o Bolsonaro disse que iria fazer uma escolha técnica. Mas essa escolha técnica, ela não é totalmente verdade, ela não é 100% técnica, porque ela tem uma forte base ideológica que contempla uma ala dos chamados alunos do guru da direita, Olavo de Carvalho. Então, o que a gente tem de realmente novo nessa chamada nova política do Bolsonaro? A gente tem um governo paralisado que não consegue implementar uma agenda, nenhum projeto de lei de impacto no Congresso Nacional, que há 3 meses no governo já sofreu 2 derrotas bastante significativas. A primeira delas aconteceu em fevereiro, que foi a derrubada do decreto da Lei de Acesso à Informação. E a segunda derrota bastante significativa aconteceu agora em março,
aconteceu na Câmara dos Deputados, que foi a aprovação do orçamento impositivo. A gente vive uma crise bastante séria no Ministério da Educação que coloca em risco a não realização do exame do Enem nesse ano. Então a gente precisa ficar de olho para ver como é que isso vai se desenvolver. Eu sugiro então, para quem tem interesse nesse assunto, que curta o nosso canal e continue por aqui acompanhando os desdobramentos dessa questão. Muito obrigada!